E aí, pessoal, o centroavante Diego Costa vai pro jogo? Não vai? Como está fisicamente? E o ambiente dele? Como é nos bastidores o novo 9 tricolor? Antônio Brum falou sobre isso e nós vamos comentar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é do Clube Vieser, o aplicativo do supermercado Vieser. E eu faço questão de começar com ele pelo seguinte, porque a hora de rancho é hora de desconto. E o Clube Vieser, o aplicativo que você baixa no seu celular, lhe dá descontos. Vieser, 37 anos em Canoas e desde o ano passado, na zona norte de Porto Alegre. Não deixe de ser Vieser, não deixe de conhecer. Você vai adorar as lojas do Vieser e você não fará outro rancho em outro lugar. Você sempre fará no Vieser. Então, Clube Vieser para você, Super Vieser para você. Eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, o centroavante do Grêmio, sem hipocrisia, chegou aqui sob desconfiança. Todos dizendo, péssimo de grupo. Aí veio um vídeo lá de Minas Gerais, o preparador físico do Atlético falando e ele debochando do preparador físico, fazendo sinais com a cabeça. Sim ou não? Tô sendo hipócrita? Não. Essa era a realidade. Ah, porque ele fuma cigarro, porque ele não sei o quê. Não foi esse o ambiente quando foi contratado? Sim ou não? Sim. Sem hipocrisia. Olho no olho, nós vamos falar sobre isso. Tudo isso foi discutido nas redes sociais do Grêmio. Ontem, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, ele falou sobre esses primeiros 13, 14 dias de Diego Costa no ambiente do Grêmio. Falou sobre isso. Inclusive projetou alguma coisa sobre utilização. Mas eu quero citar antes o bastidor dele. O bastidor dele. Ele se dá bem com todos. É um brincalhão, ou muito brincalhão. Fez amizade com todos no clube. E aí fala, diferente do que se falou de ele não ser bom de vestiário, ele está entregado e está afim. As primeiras impressões são as melhores possíveis. Repetindo, as primeiras impressões, é bastidor de 15 dias, são as melhores possíveis. A qualidade e a carreira são incontestáveis. Esperamos que possa ser assim também no Grêmio. O ambiente do Grêmio é muito bom. E aí, cita Renato Portaluppi. Renato conduz muito bem isso. Começa assim a história do novo 9 do Grêmio. Diante de tudo, e o Bruno refere aqui, diferente do que se falou de ele não ser bom de vestiário. Ou seja, o vice-presidente de futebol do Grêmio também ouviu essa história. Isso se falava, mas ele começa a reverter com a atitude dele dentro do vestiário. E aí, já entrando numa linha mais competitiva, o Brum também falou, e olha que interessante, Diego Costa chegou bem fisicamente, é um cara que se cuida, estava trabalhando, ele deixou claro que gostaria de fazer uma mini pré-temporada, estamos sentindo ele no dia a dia e não tem ainda como afirmar se ele jogará ou não o Clássico Grenal. Para começar o jogo, provavelmente não, mas não tenho como dizer. Aí, claro, o vice-presidente está certo, ele não pode sair dizendo porque não compete a ele diretamente, isso é uma escolha do Renato, da comissão, do próprio departamento médico. É o Renato que sentirá a hora certa de utilizar o jogador. Não podemos arriscar uma precipitação, mesmo sendo um Grenal. Aqui, eu acho interessante, a gente pode, eu não gosto muito de avaliar a frase, tentar tirar uma palavra fora da frase, mas aqui me parece lógico que ele não começa. O jogo. Porque o vice-presidente aqui diz provavelmente não começa, e não foi uma entrevista para tentar enganar, não foi nada disso, foi um bate-papo muito bom
muito legal, inclusive eu gostei muito da entrevista. Eu acho que os jovens dirigentes, eu torço muito para os jovens dirigentes, assim, sabe? Porque o Grêmio demorou para criar uma escola de novos dirigentes e agora está criando, né? Teve o Calef que se destacou, depois acabou saindo, agora tem o Brum. Essa foi uma ação muito próxima dessa diretoria. Se a gente pensar a diretoria Romildo Bolzan, a gente vai ver que pegou figurões, assim, pessoas muito importantes na história do Grêmio, mas que já haviam passado há muito tempo. Né? O próprio Marcos Herrmann, o próprio Denis Abraão, né? Dirigentes que tinham passado há muito tempo. Essa diretoria não, ela renovou, ela colocou. Então, é legal, porque essas lideranças do Brum, do Calef, do próprio Alberto Guerra, são lideranças que vão permanecer no clube por 20 anos. Aí nós estamos falando de dirigentes da casa dos 40 anos de idade. Então, eles estarão lá por bastante tempo no noticiário do Grêmio. E isso eu acho muito legal que a gente discuta. Porque é legal isso. Então foi um bate-papo, foi bom, foi leve, foi aquela coisa odiosa, sabe, de confronto. Foi um negócio leve e assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Mas, aqui me parece um pensamento que a gente valoriza o Grenal, a gente está tenso, todos nós de alguma maneira estamos muito tensos para o jogo. E aqui o Brum dá um toque de entendimento do que representa neste momento a construção do Grêmio. É o Renato que sentirá a hora certa de utilizar, citando o Diego Costa, obviamente. Mas não podemos precipitar. E aqui vem o ponto que me parece muito importante. Esse Grenal, ele é duro, ele é difícil, ele é importante, mas ele não é definitivo. Definitivo. Tu não pode correr o risco de perder nenhum jogador nesse Grenal. Porque nós vamos ter um segundo capítulo dessa conversa com o Inter ali na frente. Então, este Grenal, ele toca, ele machuca se perder mal, machuca muito, mas ele não é a última página desse livro desse ano. E aqui está o ponto que me parece muito importante da gente trabalhar. Muito importante da gente trabalhar. Que é saber montar. O Grêmio está atrasado em relação ao Inter, mas o Grêmio não pode se precipitar a ponto de correr risco porque está atrasado. E aqui eu acho que fica a grande mensagem. A crítica que eu faço ao Brum é que ele se atrasou. Ele se atrasou. Por isso é que a gente está nesse estágio aqui. O Diego Costa podia estar 15 dias antes e estaria pronto para o jogo. Mas vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Aqui um recado. Talvez, na dúvida, não ultrapasse. O Grêmio tem mais um capítulo para jogar. Fica claro isso. Acho que a mensagem é Diego Costa no banco de reservas. O que você pensa? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.